Colossenses capítulo 3, nós iremos ler do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, pois, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós exaltamos a Ti, ó Deus, Senhor da nossa salvação. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e nós temos o privilégio de nos reunirmos aqui no Teu santo dia, como Teu povo, ó Deus, escolhido pelo Senhor, para prestarmos a adoração ao Teu nome, ó Deus. E rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, fale conosco através da tua exposição da Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Cristo, amém. Irmãos, para iniciar a construção de algum prédio, para iniciar alguma obra, é necessário que existam várias ações prévias, antes mesmo de nós enxergarmos alguém trabalhando ali naquela obra. Eu trabalho na parte de engenharia, e antes de iniciarmos a construção, fazermos qualquer coisa, existe uma série de coisas que precisam ser feitas antes. Nós precisamos fazer uma análise do solo daquele local onde vai ser feita a edificação. Nós precisamos fazer um estudo para ver qual tipo de fundação mais adequado para aquele terreno. Nós precisamos fazer projetos, precisamos ter licenças, alvarás para podermos iniciar uma construção. Então, sem essas ações prévias, sem essas ações que antecedem o início da própria obra, nós não conseguiríamos começar corretamente ou edificar uma construção devidamente naquele lugar. Muitas pessoas às vezes arriscam a construir algo sem ter essas análises e avaliações prévias, mas eu pergunto a você se você teria coragem de ir morar em um edifício aonde não houve nenhum estudo, onde não houve nenhum projeto para a construção daquele edifício. Então, irmãos, antes de iniciar uma obra é necessário uma série de ações, e essas ações elas precedem a própria visualização das pessoas que irão trabalhar ali, desenvolver aquele trabalho. De modo semelhante, irmãos, nós poderíamos dizer que não tem como nós vivermos diante de Deus, não tem como nós caminharmos diante de Deus sem uma ação prévia anteriormente à nossa ação. Se não fosse a obra de Cristo, se não fosse o que Jesus fez, nós não poderíamos caminhar diante de Deus. É a obra de Cristo que possibilita que a gente venha a andar
devidamente diante do Senhor. Mas, ao observarmos a história, nós nos deparamos com homens que sempre empreenderam esforços com a força do seu próprio braço para se tornarem aceitos por Deus. Homens que ao longo da história acreditaram que através das suas próprias competências, através das suas forças, eles poderiam andar, eles poderiam ser edificados diante de Deus. E essas ações, elas partem de rituais de purificação, a guarda de certas leis, de calendários religiosos, sacrifícios que são ofertados, e em vários artifícios, os homens ao longo dos tempos tentaram fazer para desenvolverem o seu relacionamento com Deus, onde o homem mesmo, através da sua força, busca se religar ao Senhor. E um exemplo, irmãos, alguns exemplos que nós podemos ter a respeito desse tipo de caminho, se encontra aqui na igreja, em torno da igreja, na cidade de Colossos, aonde o apóstolo Paulo escreveu essa carta que nós lemos. Nessa cidade existiam vários ensinos diabólicos que faziam e estavam ameaçando a vida dos irmãos que viviam naquela igreja. E o apóstolo Paulo, ele vai pontuando algumas dessas práticas. No capítulo 2, no verso 8, ele fala sobre as falsas filosofias e as vãs sutilezas, se referindo aqui a um pré-gnosticismo já existente ali. A gente vê no capítulo 2 ainda, no verso 16, ele falando contra o legalismo e as práticas judaizantes, como a guarda de dias, a guarda de comida, como se isso fosse um caminho de o homem conseguir se relacionar com Deus. E o apóstolo Paulo está condenando isso. O apóstolo Paulo também condena o sincretismo religioso, culto a anjos que era realizado ali naquela cidade, e também o ascetismo religioso, a ideia de que não faça isso e não faça aquilo para agradar a Deus. Então isso era um tipo de ensino, de caminho que existia ali na cidade de Colossos e estava chegando na vida da igreja, na vida do povo de Deus, através de falsos mestres. E diante disso, diante desses falsos ensinos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a carta aos Colossenses, que apesar dele não ter ido nessa igreja, ele foi o principal responsável pela sua plantação. A saber que, a partir de um grande movimento de evangelização que saiu da cidade de Éfeso, onde o apóstolo Paulo passou 3 anos discipulando ali os homens naquela cidade, e o Senhor, através de Epáfras, plantou essa igreja na cidade de Colossos. Não houve discussões ao longo da história sobre a autoria da carta, como autoria paulina, uma carta de forma unânime no início da igreja, da era apostólica, foi dos pais da igreja reconhecida a autoria do apóstolo Paulo. E ele escreveu essa carta por volta de 59 a 61 depois de Cristo, quando ele estava preso na prisão domiciliar em Roma. Então, a carta aos Colossenses, ela tem uma estrutura semelhante às estruturas que o apóstolo Paulo trabalha em suas cartas, que é iniciar os capítulos com uma parte doutrinária, teológica, e depois ele entra numa parte de uns aspectos mais práticos. Se nós pudéssemos dar um tom à carta aos Colossenses, a carta aos Colossenses, ela trata sobre a supremacia da pessoa e obra de Cristo. Cristo é suficiente para a salvação. Somente Cristo é suficiente para a salvação. Então, dito isto, irmãos, eu gostaria de convidá-los a meditarmos no seguinte tema: já que fostes ressuscitados com Cristo, em primeiro lugar, buscai e pensai nas coisas do alto.
O primeiro versículo, o segundo diz assim: portanto, se você puder acompanhar, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Note que o apóstolo, ele inicia esse primeiro versículo fazendo um conectivo do que ele tinha falado anteriormente. Ele inicia com um portanto, ele introduz aqui as consequências do que ele tinha falado antes. Ele está fazendo a conexão do que ele já tinha estabelecido antes. E ele diz o seguinte: se fostes ressuscitados com Cristo. Existem duas maneiras de expressar as frases condicionais no grego: uma maneira de fato e uma maneira de dúvida. Nesse momento, nesse verso que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo não está colocando aqui uma dúvida se aqueles irmãos haviam sido ressuscitados com Cristo. Por quê? O apóstolo Paulo, ele já havia falado isso anteriormente. Então, uma melhor tradução para esse primeiro verso não seria se fostes, mas conforme está até na Bíblia, na NVI eles traduzem assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, é um fato, é uma realidade. Se você puder observar lá no versículo 12 do capítulo 2, volte aí uma página e veja essa realidade reconhecida já pelo apóstolo Paulo anteriormente. Ele diz assim, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Perceba que antes que o apóstolo Paulo ele coloque para aqueles irmãos os imperativos, pensai, buscai, ele indica aonde aqueles irmãos eles estavam ressuscitados com Cristo. Essa era uma realidade. Depois de situar aqueles irmãos na condição aonde eles se encontravam, ele dá os imperativos: buscai e pensai. A ordem que Deus nos dá, os imperativos, o mandamento de Deus, ele é baseado no que o próprio Deus fez, e não na nossa competência de fazer. Nós cumprimos a vontade de Deus, obedecemos ao mandamento de Deus, somente por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo, e por causa de onde Ele nos colocou hoje, como ressuscitados em Cristo, nós podemos obedecer ao mandamento de Deus. E essa estrutura que o apóstolo Paulo usa aqui, é uma estrutura da própria Escritura como um todo. Se nós observarmos em Êxodo capítulo 20, no verso 1 e no verso 2, o Senhor ali, quando vai entregar o decálogo, os 10 mandamentos ao seu povo, o Senhor diz assim, no verso 1 e no verso 2 de Êxodo 20, então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Perceba, antes do Senhor dar os mandamentos ao seu povo, antes do Senhor entregar a lei ao seu povo, o Senhor se revela e mostra que aquele povo era um povo livre, que o Senhor havia libertado eles e que o Senhor era o Deus deles. Então não tem como nós vivermos uma vida, não tem como nós edificarmos uma vida diante de Deus, se não for através de Cristo Jesus, se não for através dessa realidade que o sacrifício de Cristo nos proporcionou, que é de vivermos como ressuscitados em Deus. No Evangelho é diferente das demais religiões falsas que existem neste mundo. Nas religiões falsas, o imperativo vem primeiro, faça isso para você ser isso, faça isso para você colher isso, faça isso para você ser aceito.
No Evangelho é o contrário. No Evangelho é porque nós fomos aceitos. No Evangelho é porque Deus nos salvou. Ele nos chama a um caminho de obediência. Porque o Evangelho é o Evangelho da graça e não do mérito. É o Evangelho da graça que nos habilita, que nos capacita a obedecermos e a vivermos os mandamentos do Senhor. Volte os seus olhos novamente, o texto diz: buscai. Esse verbo aqui, ele traz uma ideia de um esforço perseverante, de um esforço a fim de encontrar algo. Segundo o comentarista William Hendricks, ele diz o seguinte: essa busca é mais do que uma busca para descobrir, é uma busca para obter, uma busca para tomar posse de algo. E o verbo pensai, ele nos direciona intencionalmente a nos esforçarmos com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento a algo. Ele está dizendo que nós devemos nos esforçar e guiar os nossos pensamentos na busca daquilo que Ele vem colocando para nós aqui. E essa realidade nós podemos ver ela lá em Jeremias também. Jeremias capítulo 29, versículo 12, quando diz assim, o profeta diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A ideia central aqui é que nós devemos buscar com esforço, com todo o nosso ser, não apenas a fim de encontrar algo, mas de possuir aquilo que nós encontrarmos, e nós concentrarmos todos os nossos pensamentos para este fim, com esse objetivo. Nós devemos vir ao culto público, buscar ao Senhor com todo o nosso coração e todo o nosso entendimento. Muitas vezes a gente vem ao culto e sai da mesma forma que nós chegamos aqui, não porque Deus mudou, não porque a presença de Deus não é real, mas porque muitas vezes o nosso coração e os nossos pensamentos não estão com intencionalidade buscando ao Senhor. Nós não estamos buscando ao Senhor com todo o nosso coração, porque o Senhor, Ele permanece o mesmo, e Ele afirmou que se nós o buscássemos com todo o nosso coração, nós iríamos encontrá-lo. As circunstâncias à nossa volta, elas podem não mudar, mas o nosso coração, ele sai com uma disposição diferente. Ao nos reunirmos como povo de Deus, ao nos reunirmos para prestarmos culto ao Senhor, nós não podemos sair da mesma forma, irmãos. E eu não estou falando aqui que nós precisamos sair daqui chorando, rindo, sentir arrepio, não é isso que eu estou falando aqui, mas é que o nosso coração, ele muda ao se encontrar com o santo Deus, que nos convoca no seu santo dia, para cultuarmos a Ele. Muitas vezes nós vamos nos reunir no domingo, no culto público, com expectativas de um cliente que está para ser servido, e não como um adorador que está ali para adorar a Deus. Irmãos, o caminho da edificação do povo de Deus é um caminho de glória ao nome do Senhor. Como o nosso catecismo, ele diz para a gente, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozar, se alegrar nele para sempre. Quando nós buscamos ao Senhor com intencionalidade, com os nossos pensamentos, nós glorificamos ao Senhor, e o Senhor promove a alegria em nossos corações. Mas para ilustrar essa ideia do buscar com esforço perseverante, eu tenho um exemplo a dar para vocês. Eu trabalho numa empresa, como eu disse, de engenharia, e nessa empresa nós temos um grande almoxarifado dentro dela. E há uns anos atrás existia um encarregado desse setor que trabalhava lá, e as obras, quando precisavam de materiais, de alguma coisa, ligava para ele, para que ele procurasse, para que ele informasse se tinha aquele item ou não dentro desse grande almoxarifado.
E de pronto ele respondia dizendo que não tinha, e quando a pessoa do outro lado insistia, ele ia 5 minutinhos, dava uma volta e ligava para a pessoa e dizia: olha, não tem não. E às vezes um gerente de logística que tinha lá ouvia isso, ia procurar e achava. Ele ia procurar e achava. Então esse exemplo ilustra para a gente essa realidade que o apóstolo está falando aqui conosco, sobre o buscar. O buscar, o pensar, não é algo que nós fazemos de qualquer maneira, não é algo que nós fazemos superficialmente, mas é algo que nós fazemos com intencionalidade, é algo que nós nos esforçamos para obter, nós nos esforçamos para alcançar. Mas para alcançar o quê? O apóstolo ele fala para a gente aqui no verso que nós lemos, que nós devemos buscar, que nós devemos pensar as coisas do alto. E o que são as coisas do alto, irmãos? Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que as coisas do alto se refere à pessoa de Cristo e tudo aquilo que Cristo representa. Paulo aqui, ele está repetindo aquilo que o próprio Cristo já tinha ensinado, lá em Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As coisas do alto é tudo aquilo que o nosso Senhor, Ele representa. E a nossa vida, ela deve ser orientada a partir desta realidade. Nós vivemos nesse mundo, mas vivemos nesse mundo como cidadãos dos céus. Nós vivemos nesse mundo com uma perspectiva diferente das pessoas que estão em nossa volta. Nós vivemos nesse mundo, mas o que domina o nosso coração são as coisas do alto, aquelas coisas que têm valores eternos, aquelas coisas que o Senhor legitima em sua palavra, que o Senhor autentica. Mas com isso o apóstolo Paulo não está querendo dizer que nós devemos nos despreocupar com a vida, com a escola dos nossos filhos, com os nossos estudos, com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia, porque alguns erroneamente interpretam ou interpretaram que buscar as coisas do alto ou viver nessa busca pelo reino de Deus é você negar a sua existência nesse mundo, é você negar as suas responsabilidades nesse mundo e os esforços que nós devemos ter. Não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, mas nós devemos viver todas as realidades que nos cercam a partir das coisas do alto, a partir daquilo que o Senhor valoriza, daquilo que o Senhor estabelece como verdade, como o que é bom e como o que é belo. Nós devemos estudar para a glória de Deus, nós devemos trabalhar, criar os nossos filhos, viver a nossa vida familiar para a glória de Deus, e o Senhor é quem deve pautar todas essas coisas que envolvem as nossas vidas. Vivemos tudo isso a partir do céu, vivemos com uma perspectiva diferente neste mundo, somos chamados a vivermos com uma perspectiva diferente nesse mundo, porque nós já estamos em uma outra vida, irmãos. Fomos ressuscitados por Cristo, e por Cristo ter nos ressuscitados, nós podemos viver esse caminho que Ele nos chama, nós podemos viver esse caminho de buscar, de pensar nas coisas do alto com intencionalidade, se apropriando dessa vida, porque ela não é uma vida que nós conquistamos pela força do nosso braço, ela é uma vida que Cristo conquistou e nos deu, nos entregou. Não nos apropriarmos desta vida é a mesma coisa de alguém que recebeu 1 bilhão de herança, mas que vive catando lixo para comer. Nós recebemos muito mais do que isso, e não nos apropriarmos dessa vida que Cristo conquistou para nós, é viver como um mendigo espiritual. Nós estamos meditando no seguinte tema: já que fostes ressuscitados com Cristo,
Em primeiro lugar, buscai e pensai nas coisas do alto. E em segundo lugar, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Diferente das práticas que o apóstolo Paulo ele condena no final do capítulo 2, o legalismo, o ascetismo religioso, que essas coisas não tinham poder contra um caminho de sensualidade, Paulo ele mostra para nós aqui, ele traz para nós esse caminho de mortificação das práticas pecaminosas produzidas pela natureza terrena, as quais nós nos devotávamos a elas anteriormente, antes de vivermos, antes de estarmos em Cristo. Paulo aqui não está estabelecendo um caminho meritocrático, que os irmãos deveriam mortificar para alcançar. Lembrem aonde ele situou esses irmãos, no versículo 1 que nós lemos aqui, já que fostes ressuscitados com Cristo. Ele indicou onde esses irmãos estavam, e agora, esses irmãos, eles podem trilhar esse caminho de mortificação, para a glória do Senhor. Nós temos aqui um encontro da responsabilidade humana com a soberania divina. Foi a soberania divina que nos elegeu, foi a soberania divina que nos escolheu, o Senhor que nos escolheu, e não fomos salvos pelas nossas obras, fomos salvos por graça. Mas por sermos salvos, nós temos um caminho a trilhar. Por termos sido regenerados por Cristo, nós temos um caminho a trilhar, e é esse caminho que o apóstolo Paulo está falando aqui. É importante nós observarmos o tempo verbal que o apóstolo Paulo ele coloca aqui sobre esse morrer, esse mortificai. Ele ratifica que essa realidade ela só pode ser alcançada, só pode ser executada por causa de uma ação prévia que aconteceu anteriormente. Somente porque Cristo nos ressuscitou nele é que nós podemos mortificar essas obras carnais. Essa realidade desse tempo verbal, ele está presente também lá em Atos capítulo 9, por favor, se você puder abrir, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, do verso 32 ao 34, para ilustrar essa realidade que nós estamos falando aqui. Diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazindo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze e arruma a tua cama. E logo se levantou. Perceba, esse levanta-te que está aqui, esse verbo, ele está no mesmo tempo verbal que o que nós lemos lá em Colossenses agora, do mortificai, que diz para a gente, aqui nesse texto que nós lemos de Atos, Enéas não teria como cumprir a ordem que Pedro havia dado, dele se levantar, dele arrumar as suas coisas e sair, se Pedro não tivesse feito algo por ele antes, curado ele antes. Levanta-te. Da mesma forma, nós só podemos mortificar a nossa carne, porque Cristo fez algo antes, porque Cristo nos ressuscitou e nos habilitou para que nós pudéssemos trilhar um caminho de mortificação desses pecados que o apóstolo Paulo vai colocar aqui para a gente. Ele diz que nós devemos mortificar a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, o desejo maligno, a avareza, a ganância. Tudo isso
Essa lista ela não é exaustiva, aqui logo na sequência ele vai trazer outra lista de pecados que atingem o nosso próximo. Mas essa lista que o apóstolo Paulo coloca aqui, são pecados que muitas vezes estão enraizados nos corações. São pecados que muitas vezes eles estão anos vivendo ali. No coração existe um flerte com caminhos como esse, o qual não deveria existir na vida do povo de Deus. O qual não deveria existir na vida do povo de Deus, porque nós fomos chamados a mortificar esses caminhos maus, e nós sabemos que o pecado, ele traz destruição, o pecado ele promove a morte, o pecado ele rouba a alegria, ele drena a vida, o pecado ele ofusca os nossos olhos de vermos ao Senhor, não de forma a materializar ao Senhor, mas de vermos a ação do Senhor, de vermos e contemplarmos os grandes feitos do nosso Deus. O pecado ele endurece o coração, tirando o prazer e a alegria de viver na presença de Deus e com os santos de Deus. O pecado mina um caminho de edificação na vida do povo de Deus, e nós não podemos ter comunhão com caminhos pecaminosos. Nós não podemos ter comunhão com o pecado, irmãos, porque nós fomos ressuscitados em Cristo, nós temos uma nova vida em Cristo, e se existe algum pecado que esteja lhe escravizando, confesse ao Senhor, se arrependa, porque a realidade de libertação, ela já é presente na vida do povo de Deus. O pecado não tem poder sobre a vida do povo de Deus. Nós precisamos nos apropriar dessa realidade em nossa vida. Nós somos o povo de Deus e podemos dizer não a um caminho pecaminoso e não seguir os desejos do nosso coração, nossos corações. Não somos entregues a nós mesmos, irmãos. O Senhor é conosco, Ele nos fortalece, Ele nos anima, Ele nos restaura. Na vida do povo de Deus, na vida do povo de Deus, sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de recomeçar. Existe um filme chamado O Senhor dos Anéis, e esse filme ele tem um personagem chamado Sméagol, e esse personagem, ele é um personagem deformado, e ele é um personagem que ele vive na busca e numa ânsia para conseguir pegar o anel do poder, e na luta para conseguir pegar esse anel do poder, ele luta dentro de si mesmo, com uma dupla personalidade, uma querendo matar o Sem, e a outra querendo ser uma pessoa boazinha. E esse Sméagol no filme, ele mostra para a gente essa realidade conflituosa dentro dele, essa luta existente dentro dele. Mas diferente dessa realidade que o filme exemplifica para a gente, o Sméagol ele estava só, lutando com suas próprias forças e com seus próprios recursos. Nós estamos com o Senhor, irmãos. O Senhor nos fortalece ao caminho de mortificação. O Senhor nos fortalece a vivermos para a glória do seu nome. Podemos confiar e crer nisso com todo o nosso coração e buscarmos a face do Senhor com intencionalidade, nos arrependermos de caminhos maus, se fortalecendo. E como que nós nos fortalecemos, irmãos? Muitas vezes deixamos de vivermos uma vida de devocional, de buscar o Senhor individualmente. Muitas vezes negligenciamos um caminho de oração, negligenciamos um caminho de leitura da palavra de Deus, negligenciamos reuniões de oração,
negligenciamos participar de pequenos grupos de comunhão, de edificação, negligenciamos estarmos presentes no culto público para irmos para um passeio, fazermos algo, negligenciamos a participação na escola bíblica dominical, e o Senhor provê essas coisas como meio de graça para nos abençoar, nos edificar, fortalecer a nossa fé, e muitas vezes nós estamos caminhando contrário àquilo que Deus nos chama para trilhar. Irmãos, lembrem, buscar e pensar, é com intencionalidade que nós devemos buscar as coisas do Senhor. Não espere ser animado no Senhor, se você não está vivendo os caminhos de graça, os meios de graça, que o Senhor tem colocado de edificação para a sua vida. A semana, irmãos, ela deve estar nos preparando para nos encontrarmos com o Senhor no seu culto. Não é o culto público, irmãos, o fim. O Senhor nos chama a virmos cultuá-lo com todo o nosso coração, mas Ele nos chama a trilharmos um caminho para chegarmos aqui e adorarmos a Ele com todo o nosso coração. Então a nossa semana, se for negligenciada a oração, se for negligenciada a leitura das Escrituras, se for negligenciado os caminhos de edificação que o Senhor tem posto para nos edificar, é muito provável que o nosso coração negligencie o culto público, é muito provável que o nosso coração negligencie o encontro com o Senhor, porque esse é o momento mais caro que temos em nossa vida, irmãos, é quando nos reunimos como igreja para adorarmos e cultuarmos ao nosso Deus. É quando nós nos reunimos para cultuarmos ao Senhor, mas precisamos nos reunir com todo o nosso coração, buscando a face do nosso Deus. Nós estamos meditando no seguinte tema: já que fostes ressuscitados com Cristo, em primeiro lugar nós vimos: buscai e pensai nas coisas do alto. Em segundo lugar, nós vimos: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E em terceiro e último lugar, devemos nos despir do velho homem e se revestir do novo homem. Os versos 8 e 9, Paulo traz uma nova lista de pecados que precisam ser abandonados, confessados. Ele diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros. A natureza terrena não havia apenas escravizado os homens individualmente em seus pecados, mas também ela tem um potencial de destruir os relacionamentos com o nosso próximo. Seguir o nosso próprio coração, além de destruir a nossa própria vida, vai promover destruição nos relacionamentos com o nosso próximo. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui outros pecados que precisam ser abandonados: a ira, aquela ira que domina o coração e faz agir de forma impulsiva, a raiva, a fúria, a malícia, a calúnia, a maledicência, a linguagem obscena do falar, a mentira. Esses caminhos, irmãos, eles têm caracterizado o mundo ímpio e não pode caracterizar a nossa vida como povo de Deus. Nós não podemos alimentar esse tipo de prática em nosso meio, nós não podemos alimentar esses pecados em nosso meio, porque ele caracteriza aqueles que estão perdidos, aqueles que não conhecem ao Senhor e que não amam ao Senhor. Mas Paulo diz a razão por que nós devemos abandonar isso, porque mais uma vez ele ratifica a nossa, onde nós estamos. Ele diz: uma vez que vos despistes,
do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem. As práticas pecaminosas, elas devem ser abandonadas, porque elas não fazem parte mais da nossa vida, elas não devem fazer parte mais da nossa vida. Nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem em Cristo Jesus. João Calvino, quando ele vai falar sobre isso, ele diz o seguinte: o velho homem é tudo que trazemos do ventre da nossa mãe, e tudo que somos por natureza é chamado de o velho homem, porque somos nascidos primeiro de Adão e depois somos renascidos por meio de Cristo. O caminho que, mais uma vez, o apóstolo Paulo nos mostra aqui, é que nós estamos situados em um lugar diferente deste mundo que nos cerca. Nós estamos em Cristo, e por estarmos em Cristo, nós não estamos mais na aliança adâmica, nós estamos na aliança de Cristo, em Cristo, recebemos uma nova vida em Cristo. E a derrota, irmãos, para o pecado, nessa nova caminhada que nós trilhamos, é porque nós deixamos de nos apropriar da verdadeira vida que o Senhor conquistou para nós. Nós deixamos de nos revestir dessa verdadeira vida que o Senhor nos chamou. O apóstolo diz no verso 10: revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O apóstolo Paulo, ele já havia falado sobre esse pleno conhecimento anteriormente. No capítulo 1, versículo 9, ele fala sobre o pleno conhecimento. No versículo 10 também ele fala sobre isso. E segundo o reverendo Augustus Nicodemos, ele diz que esse pleno conhecimento significa um conhecimento verdadeiro da pessoa e obra de Cristo. Irmãos, às vezes a gente ouve alguém falar: eu não gosto muito de doutrina, o importante é viver a vida cristã, experimentando as coisas e etc. Isso é uma fala totalmente inapropriada. Isso é uma fala que reflete escamas nos olhos ainda de quem está falando ela, porque nós precisamos conhecer a doutrina, nós precisamos conhecer o Senhor, a sua palavra, como Deus se revela. Nós devemos nos empenhar em conhecer ao Senhor, porque isso nos fará saber quem nós verdadeiramente somos, porque nós só saberemos quem nós somos se conhecermos ao Senhor, porque a nossa vida, a nossa identidade, ela está oculta em Cristo. Então nós precisamos nos esforçar na busca desse pleno conhecimento, que é o conhecimento do nosso Senhor. É um conhecimento progressivo, que vai levando a nossa vida. Durante a nossa existência nós vamos conhecendo cada vez mais, mas nós precisamos buscar conhecer ao Senhor com intencionalidade, através da sua palavra, através da intimidade de uma vida de oração, buscando a face do nosso Deus. O comentarista William Hendricks, quando ele vai falar sobre isso aqui, ele usa uma ilustração lá de Ezequiel. Ele diz assim, ó: quando o homem é guiado pelas águas da salvação, elas lhes dão nos tornozelos inicialmente, mas à medida que ele avança, elas lhe chegam aos joelhos, depois lhe alcançam os ombros e finalmente tornam intransitáveis, a não ser a nado. O mesmo pensamento ocorre aqui em Colossenses, quando o apóstolo Paulo está falando sobre o pleno conhecimento. É uma caminhada que começa
no tornozelo, no joelho, e assim ela segue, ela prossegue. Se nós estamos estagnados em nosso conhecimento do Senhor, se nós não estamos crescendo nesse conhecimento, se o nosso coração hoje não está amando mais ao Deus da nossa salvação, se nós não estamos confiando mais em Cristo hoje do que quando Ele nos alcançou, quando Ele converteu o nosso coração, há algo errado com o nosso conhecimento. Porque à medida que nós caminhamos conhecendo a Cristo, nós devemos confiar mais em Cristo, nós devemos amar mais a Cristo, nós devemos obedecer cada vez mais ao Senhor, nós devemos viver cada vez mais a vida que Ele nos chamou a trilhar. É um progresso que, se nós estamos estagnados nele, nós precisamos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor e retomar a caminhada, porque o Senhor nos chamou para vivermos essa vida, e é essa vida, irmãos, que vai impactar o mundo no qual o Senhor nos colocou. Não é a nossa retórica, não são os nossos bens materiais, não são as nossas conquistas. O que vai exaltar a Deus neste mundo que nós vivemos é vivermos com intencionalidade para a glória do Seu nome. E essas coisas podem fazer parte, mas elas não são um fim em si mesmas, porque o nosso alvo, o nosso objetivo não são elas. Nosso objetivo é a glória do nosso Deus. E quando nós vivemos buscando viver para essa glória, nós impactamos o mundo onde nós estamos vivendo. Por volta do século 112 depois de Cristo, Plínio o Moço, ele escreveu ao imperador Trajano para pedir orientações sobre como tratar os cristãos. E ele elogiava a integridade moral dos cristãos, comentando sobre a recusa em cometerem crimes, trair a confiança depositada neles, adulterarem, viverem como os ímpios naquele tempo. Os cristãos, eles se diferenciavam. Quem está falando é um ímpio, que os cristãos, eles eram diferentes. Isso mostra para a gente, reflete para a gente esta realidade do se revestir do novo homem. Quando nos apropriamos e nos revestimos desse novo homem, o Senhor é glorificado, o nome do Senhor é exaltado, e nós desfrutamos de alegria e gozo na presença do nosso Deus, e testemunhamos dessa realidade em nossas vidas. Esse é um testemunho que cala o mundo. Esse é o testemunho que nós devemos ter como povo de Deus. Meus irmãos, o Senhor nos chama neste dia mais uma vez a olharmos para Ele com todo o nosso coração e a buscá-lo com integridade, inteireza de coração, a empreendermos esforços na busca pelo nosso Deus, e nesse caminho mortificarmos os pecados que muitas vezes nos assediam, termos o coração invadido pelas coisas do alto,
e não pelas coisas deste mundo. O Senhor nos capacitou e nos capacita diariamente a mortificar a nossa carne e a nos revestirmos do novo homem em Cristo Jesus. Queria convidar você a curvar sua cabeça. Ter um tempo de oração silenciosa. Colocar a sua vida diante de Deus, diante do que foi exposto da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da glória, e ninguém é semelhante a Ti. És exaltado, glorificado acima de todas as coisas. Aqui estamos, ó Deus, diante da Tua palavra, Senhor, que nos instrui a buscarmos, a pensarmos nas coisas do alto, com intencionalidade, ó Deus, e vivermos neste mundo a partir do céu, a partir da realidade do Senhor. Ó Deus, quantas vezes nós negligenciamos, Senhor, este caminho. Nos perdoa, Senhor. Muitas vezes nós negligenciamos, ó Deus, um caminho de mortificação dos pecados, ó Deus. Nos perdoa, Senhor, quando deixamos de nos apropriar dessa nova vida em Cristo Jesus e passamos a andar de acordo com o nosso próprio coração, no velho homem. Mas, Senhor, nós cremos, ó Deus, que o Senhor nos chama a nos levantarmos olhando para a cruz, olhando para o Teu sacrifício, Jesus, que morreste em nosso lugar, nos substituindo, pagando pelo nosso pecado, morrendo pelos nossos pecados. E através de Cristo nós podemos ter esperança de levantar-nos mais uma vez, para honrarmos o Teu nome, aonde o Senhor nos levar. Abençoa-nos, ó Deus, para que venhamos a viver para a glória do Teu santo e honrado nome, em nome de Cristo Jesus, amém.